Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Curtius e você está no Cult Books. Hoje nós vamos falar sobre um livro fantástico, um livro que eu li na minha juventude, chamado Crônica de uma Morte Anunciada, do escritor Gabriel Garcia Marques. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra em 1982, e ele é um dos maiores representantes do realismo mágico na América Latina, um escritor múltiplo, que tem uma obra fantástica, incluindo 100 Anos de Solidão, que é um dos livros mais extraordinários que eu já li. Mas Crônica de uma Morte Anunciada é meu livro de cabeceira, meu livro preferido. Eu li ele na minha juventude, trabalhei com ele uns aspectos sociológicos muito interessantes na universidade. Então é um livro muito interessante de se ler, é um livro que você deve ter na sua biblioteca. A discussão que nós vamos fazer aqui sobre esse autor, nasceu em 1927, em Aracataca, na Colômbia, e ele morreu em 2014, na cidade do México. Ele é um escritor altamente consagrado, tem mais de 40 milhões de livros vendidos, foi traduzido em mais de 36 idiomas, portanto é uma obra extraordinária de se ler. Bom, Crônica de uma Morte Anunciada é uma história que começa no final. Ela começa com a morte do personagem principal, chamado Santiago Nazar. E eu vou deixar para vocês aí os personagens principais e alguns comentários sobre eles. Mas o personagem principal dessa história é um jovem chamado Santiago Nazar, um jovem rico, que mora numa pequena cidade na Colômbia. E o livro começa exatamente com uma citação. No dia em que iam matá-lo, Santiago Nazar levantou às 5h30 da manhã para esperar o barco em que chegava o bispo. Essa é a frase inicial do livro, ou seja, o livro começa a nos dizer que aquele personagem vai morrer. O mais interessante disso é que durante todo o livro é feita uma reminiscência pelo narrador, que é personagem também, então é um narrador em primeira pessoa. Ele vai fazendo uma reminiscência dos fatos que vão acontecendo. Ele foi amigo de Santiago na juventude, e ele te leva a acreditar que Santiago não vai morrer, que de uma forma ou de outra aquilo que está no início do livro sobre a morte dele não vai acontecer. A história, na verdade, é sobre um casamento que acontece nessa vila, no dia da chegada do bispo, com uma jovem chamada Ângela Vicário, uma mulher muito bonita, mas também um pouco insossa, e ela se apaixona ou se deixa apaixonar, ou é levada a se apaixonar por um forasteiro que aparece na cidade, chamado Bayardo de San Román, um engenheiro, um homem também de muitas posses, muito rico. E ele, de certa forma, se acerca dela e começa a se interessar por ela e começa a dar presentes e começa a tentar aparecer para ela, até que ele consegue casar-se com ela. E a partir daí é que se desenrola a história. Existe no meio disso um tratado sobre essa chegada do bispo, a passada do bispo por lá, uma sociedade extremamente católica. E essa moça Ângela Vicário é uma moça muito pobre, de família muito humilde. Os irmãos são açougueiros, como o pai. E eles veem nesse casamento com Bayardo de San Román uma forma da família ter uma certa ascensão, já que a família de Bayardo é uma família muito influente. O pai dele é um general, e é uma família muito influente na sociedade colombiana.
E ao longo do livro começa a se desenrolar então o namoro entre os dois, e ao mesmo tempo o livro tece comentários sobre a cidade, sobre a população, sobre o Santiago, a mãe de Santiago, e ele faz aquele processo de ir e vir. Ele vai no momento atual em que está sendo o narrador está buscando provas, elementos para falar sobre a morte de Santiago, e volta no passado, mostrando os momentos ali antes do casamento, o namoro de Baiá de San Román com Ângela Vicari. Que se discutir nesse momento um aspecto que nós já discutimos no livro Zorbo Grego, quando da morte da viúva, que é o aspecto da consciência coletiva de Émile Durkheim. Segundo Durkheim, o processo da consciência coletiva, o conceito da consciência coletiva, corresponde às normas e práticas de uma sociedade. Ações fortemente influenciadas por essa consciência coletiva, que determina processos e procedimentos de vários indivíduos de uma mesma sociedade. A discussão sobre isso é porque todas as pessoas daquele vilarejo sabiam que os irmãos Vicário queriam matar Santiago Nazar, o que eles acabam fazendo. Mas ninguém se interpõe, ninguém questiona, ninguém critica e ninguém toma providências para que isso não aconteça. Mas vamos aqui aos fatos que chegaram, que culminaram com a morte de Santiago Nazar e que vão orientar toda a obra. Santiago é uma espécie de playboy daquela localidade. Ele é filho de um árabe e ele gostava de cavalos e criava cavalos. E a mãe é uma dona de casa, mas uma família de muitas posses. Há indicações no livro de que o pai estupra a empregada da casa, e essa empregada tem uma filha que até participa um pouco do livro. E Santiago se interessa por essa moça, porque ele é um playboy e tal, mas ele vive de beber, de festas, de viagens, etc. Acontece que nesse meio tempo aparece na cidade um forasteiro, chega na cidade e conhece Ângela Vicari. O interessante disso é que ele fica apaixonado por ela logo de início, mas ela não corresponde àquilo. A família força a Ângela a se casar com um baiado por causa das posses, por causa da ascensão social. Eles eram muito pobres, eram açougueiros, e a partir desse momento se inicia um namoro e o desfecho de toda a obra, que é o casamento de Ângela Vicari com Baiá de San Román. Esse casamento acontece no dia em que o bispo passa pelo lugarejo. Ele só passa, o navio nem para, ele abençoa do próprio navio. E aí começa a preparação para o casamento de Ângela com Baiá. Uma festa muito grande, a família de Baiá chega ao vilarejo também. O que acontece é que enquanto o pessoal está festejando, eles vão para a lua de mel e Baiardo descobre que Ângela não é virgem. E ele a devolve para a família. A família, muito contrariada, obriga Ângela a revelar quem foi o autor da perda da virgindade dela. E eles a pressionam. No livro, inclusive, há uma citação de quando ela fala o nome, ela diz que é Santiago Nazar. Quando ela diz esse nome, é como se ela tivesse espetado uma mariposa, um alfinete na parede. Ou seja, ela condenou ele à morte. A partir de então, os irmãos de Ângela, os irmãos mais novos, eles são gêmeos, eles pegam as facas que eles trabalham no açougue e vão atrás de Santiago. E é nesse momento que começa essa questão da consciência coletiva, pois todos sabem, eles estão ali bebendo, eles falam que vão matar Santiago. O delegado chega, toma as facas, mas eles arrumam outras facas e tal. E Santiago sai do casamento e vai para casa, já amanhecendo o dia, sem saber de nada e todo mundo sabendo. E em determinado momento, inclusive as pessoas da casa de Santiago sabem, em determinado momento ele começa a correr em direção à sua casa, e a empregada, pensando que os irmãos Vicari vão entrar na casa e acreditando que Santiago já estava dentro de casa, fecha os portões.
Então ele se vê prensado entre os portões e os irmãos o esfaqueiam até a morte. É um acontecimento trágico no livro. E nesse momento a população em volta dele, mas ninguém toma providência nenhuma e ele morre ali ensanguentado. Vale dizer que depois desse episódio, Ângela se torna uma solteirona, ela vai viver em função da casa que Bayardo deixou, que seria a casa dos dois, porque Bayardo, depois do acontecimento, ele entra numa bebedeira muito grande, vários dias dentro da casa que seria a casa deles, e a família vem e o busca e não se tem mais notícia dele até o final, porque Ângela passa a vida inteira escrevendo para ele, falando que o amava. E nós percebemos com isso que ela não queria o casamento por medo desta questão, de que ela não era mais virgem. E no final ele volta com essas cartas e eles se encontram. O que acontece a partir desse momento é a percepção dessa questão de uma pessoa que ama outra pessoa, mas por causa dos sentimentos sociais que existem naquela localidade, ela se afasta dessa pessoa com medo do que vai acontecer e que realmente aconteceu. A crônica que é feita a partir desse momento é a discussão de quem realmente seria a pessoa que teve um envolvimento emocional com Ângela e que tirou sua virgindade. Porque não fica claro em momento nenhum que Santiago Nazar seja essa pessoa. Algumas críticas nesse sentido, alguns comentários, a respeito de que ela teria dito que era Santiago porque ele era uma pessoa rica, uma pessoa de posses e que ninguém teria coragem de fazer nada com ele. Mas foi exatamente o contrário. A leitura do livro nos leva a acreditar que Santiago não é essa pessoa, que não foi ele quem tirou a virgindade de Ângela Vicari. Mas isso fica em suspense. É um livro tão interessante porque a todo momento você acredita que Santiago não vai morrer e você torce para que ele não morra. Porém, esse sentimento coletivo, essa consciência coletiva que existe naquele local, fez com que ninguém impedisse a sua morte. Acredito eu que Santiago foi vítima de um processo, uma sociedade interiorana, de uma sociedade cheia de preconceitos, e ele morre em função disso, desse preconceito, dessa consciência coletiva de que ninguém toma nenhuma iniciativa para evitar. O narrador inicia a montagem de um quebra-cabeças para tentar identificar as causas e aquilo que levou à morte de Santiago Nazar. Existe uma questão de cronologia, de descoberta de fatos, e que vale a pena dizer que a morte de Santiago ela desequilibra essa cidade, porque durante todo o tempo da narrativa, tanto no passado quanto no presente, a morte dele, o fato da morte, o acontecimento está sempre presente na vida daqueles cidadãos. Alguns autores comentam que aquele fato abalou tanto a rotina daquela cidade, transformou a vida de todas as pessoas durante todos os anos. Em muitos momentos o narrador busca pessoas para conseguir captar elementos que vão levar à elucidação do crime, e essas pessoas com quem ele tem contato sempre dizem a ele para deixar esse assunto de lado, porque é um assunto que a todo tempo volta à memória das pessoas e é discutido pelos cidadãos daquela cidade. Crônica de uma Morte Anunciada é um livro fantástico, é um livro extremamente interessante, um livro que vale a pena ser lido. Eu recomendo a leitura para todas as pessoas que leiam o livro porque vale a pena ser lido. É um escritor muito interessante, com uma obra vasta. Eu vou me despedindo por aqui, você está no Cult Books, e eu peço a todos vocês que deem um like no vídeo, que se inscrevam no canal, que convidem seus amigos, seus parentes, seus irmãos, seus filhos a se inscreverem no canal, para que nós possamos levar a literatura para muitas pessoas. Em breve nós começaremos também a discutir livros nacionais, obras interessantes de autores brasileiros, obras discutidas em vestibulares, em concursos, em bancos escolares. Deixo meu abraço a todos e muito obrigado por assistirem
esse canal.